Essa semana, os noticiários do país inteiro explicaram errado a mesma coisa. A declaração de bens do atual presidente Lula foi protocolada no TSE, e esse assunto dominou tudo. Fontes anônimas disseram que teria acontecido uma antecipação de herança para os filhos usando planos de previdência privada, o famoso VGBL. E aí, jornais, portais e até especialistas ouvidos nas reportagens repetiram em coro o mesmo argumento: que a vantagem de antecipar a previdência em vida seria fugir do inventário e não pagar o imposto de herança. Se você ouviu isso e achou que fazia sentido, respira, tá? A previdência privada não passa por inventário e não paga imposto de herança. Já é assim hoje, sem você fazer nada. Quem antecipa está pagando imposto para conseguir uma coisa que já tinha de graça. Eu sou Giovana Naia, advogada tributarista e sócia da Togalt Group, a sua consultoria jurídica patrimonial, e hoje você vai entender onde está o erro e por que antecipar previdência pode te custar uma fortuna. Mas alguns tipos de patrimônio, sim, valem a pena antecipar. Mas antes de olhar a regra tributária, vamos ver o que é documento oficial sobre o TSE e o que é conversa de bastidor. O documento oficial foi entregue ao TSE em 8 de agosto de 2026. Ele mostra que o patrimônio declarado caiu de 7,42 milhões em 2022 para 4,77 milhões em 2026, uma redução de cerca de 2,65 milhões, e mostra que o saldo em previdência, que era de 5,5 milhões num plano único, agora está em dois planos que somam 3,3 milhões. Repara numa coisa que ninguém fez. Essas duas quedas não são a mesma coisa. A previdência caiu 2,2 milhões, o patrimônio total caiu 2,65 milhões. A diferença é de outros itens que simplesmente deixaram de constar na declaração: créditos de empréstimo e valores que estavam bloqueados por decisão judicial. Nada disso é doação, e boa parte das matérias misturou tudo num número só. Todo o resto, que foi o dinheiro a princípio doado para os 5 filhos, quanto foi e como feito, vem de reportagens citando interlocutores sob reserva. Não existe documento público confirmando doação alguma. Uma queda de saldo em VGBL pode ser resgate para uso próprio, pode ser portabilidade, ser reorganização entre os fundos. E aí eu faço questão de marcar uma diferença. Repara no meu alvo aqui. É a explicação que espalharam por aí. A operação foi mal explicada. E se você aplicar aquela lógica na sua família, você vai rasgar dinheiro. Para você entender o tamanho do problema, olhe o que a previdência privada é por natureza. Imagina que o planejamento sucessório é a entrega de encomendas numa casa. A maioria dos bens, um imóvel, uma cota de empresa, uma aplicação comum, precisa passar pela porta principal. E a porta principal da sucessão se chama processo de inventário. Ela é demorada, ela é cara, ela exige advogado necessariamente e cobra o imposto de transmissão, o tal do ITCMD, o imposto de herança, que hoje pode chegar a 8% e que vai subir com a progressividade nos estados. A previdência privada, ela tem uma porta exclusiva lá nos fundos, por alguns motivos. O primeiro é que, segundo o Código Civil, a gente tem uma definição cristalina. O capital no seguro de vida não é considerado herança para nenhum efeito de direito. E o VGBL tem natureza de seguro de vida reconhecido pela SUSEP e pelo próprio Supremo. É pago direto aos beneficiários, indicado no contrato, sem processo judicial, sem partilha e sem briga. Chega na conta em poucas semanas. O segundo é que, em dezembro de 2024, o STF julgou o tema 1214. Decisão unânime. É inconstitucional a incidência de imposto de herança sobre repasses de valores de previdência VGBL e PGBL aos beneficiários na morte do titular. Ou seja, a Previdência já transmite o dinheiro fora do inventário sem imposto de transmissão de herança. Veja, o VGBL, em tese com todos os documentos, é pago em até 30 dias. Um processo de inventário pode durar anos. Inclusive, o inventário mais longo do Brasil, da história brasileira, durou 107 anos. Imagine. É claro que esse processo centenário não é regra, mas é só para você ter uma ideia de onde a gente pode chegar. E se você quer entender o seu patrimônio com um nível acurado de precisão, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago a legislação bem pensada, bem destrinchada e prática para a gente pensar juntos no seu patrimônio. Mas então, voltando ao tema do nosso atual presidente, eu te pergunto: se o VGBL já não passa por inventário e já não paga imposto de herança, por que diabos alguém resgataria esse dinheiro em vida para doar para os filhos, se foi isso que aconteceu?
A conta não fecha. E foi exatamente aqui que os especialistas das reportagens escorregaram. Porque para tirar o dinheiro do fundo, você é obrigado a resgatar. E o resgate em vida sofre incidência imediata de imposto de renda. No VGBL sobre os rendimentos acumulados e no PGBL incide sobre todo o valor resgatado, porque ele foi deduzido lá na entrada. Se você escolheu a tabela regressiva, a alíquota vai de 35% a 10%, conforme o tempo de cada aporte. Depois que o dinheiro cai na sua conta corrente, você aí faz a doação para os seus filhos. E doação de dinheiro em vida sofre incidência do quê? De imposto de herança, cobrado pelo estado em que você mora. E presta atenção, porque aqui é que muita gente erra a conta. Alguém vai dizer, Giovana, mas o imposto de renda o meu filho ia pagar de qualquer jeito. Segura essa frase, porque ela está mais certa do que você imagina e eu volto nela em 2 minutos. Só que repara na diferença. O imposto de renda no resgate existe nos dois caminhos. Agora, o imposto de herança só existe num deles. A comparação nunca foi imposto contra nenhum imposto. É um imposto contra dois. Você criou duas incidências tributárias voluntárias sobre um patrimônio que, se ficasse exatamente onde estava, seria transmitido limpo. A verdade é que em quase todo tipo de bem, doar em vida sai mais barato, mas é exatamente na previdência privada que é o contrário. Naya, mas eu já resgatei. O meu filho estava com um negócio pendurado, eu tirei da previdência para poder socorrê-lo. Aí você fez certo. É a única hipótese, na verdade, em que antecipar a previdência faz sentido. Quando o herdeiro precisa do dinheiro, agora. Será que era esse o caso dos filhos do atual presidente? Porque dificuldade financeira concreta, emergência de saúde, um negócio que quebra se não receber recurso hoje. Nesses casos, a liquidez imediata vale mais do que a economia tributária futura. E o imposto do resgate, mais o imposto de doação, é o preço consciente que você paga pela urgência da vida real. Agora, quando a gente fala de preservação de grandes fortunas, não. Quando não existe necessidade de caixa do herdeiro, antecipar a previdência transfere para o presente um custo fiscal que nem existiria no futuro. Nesses momentos, se uma família chega no nosso escritório querendo resgatar essa previdência, a gente entende se há de fato a necessidade de liquidez. A gente busca entender qual é a dor que aquela família está sentindo. Porque a dor não é ter a alocação em previdência. Talvez a gente precise de uma previdência mais bem consolidada, mais bem estruturada, e a gente vai olhar para o advisor daquela família. Mas muitas das vezes a dor é outra e ele acha que a solução é esse resgate. Ai, Giovana, mas eu tirei porque eu tenho medo de mudarem a regra e meu filho pagar imposto depois. Eu entendo, o medo tem fundamento, ainda mais no Brasil, né? Só que a sua decisão foi na direção errada. E eu vou te mostrar o porquê. Porque o risco não está onde você acha que ele está. São duas frentes diferentes e elas não têm o mesmo tamanho. A primeira é o imposto de herança. É que você está mais protegido do que há 2 anos. Em dezembro de 24, como eu comentei com você, o Supremo julgou o tema 1214 e fixou a tese com repercussão geral, ou seja, é inconstitucional a incidência de imposto de herança na transmissão de previdência. Decisão unânime. Os estados pediram modulação para valer só dali para frente e o Supremo negou, o que significa que, se em algum momento você conhece alguém, você pagou, alguém da sua família pagou o imposto de herança sobre o recebimento da Previdência, você pode pedir de volta por meio de um processo judicial. E aí, em janeiro de 26, veio uma nova lei que colocou isso num texto expresso. Não incide imposto de herança sobre o benefício devido em razão do contrato de previdência privada complementar, também de seguro, de pecúlio e outros negócios parecidos. E a lei diz que isso é definitivo, isso está na lei. Tudo bem, a lei pode até mudar. Alguns argumentam, inclusive, que é isso que vai acontecer e por isso a movimentação do atual presidente. Mas hoje, a lei que foi publicada, inclusive, em janeiro desse ano, é exatamente essa. Você não precisa se preocupar com o imposto de herança para a sua previdência privada. Até mesmo porque, veja, para o imposto de herança alcançar a Previdência, não bastaria uma lei nova. Ela teria que passar por cima do Supremo, já que ele declarou que essa cobrança era inconstitucional. Agora, raciocina comigo. Diante disso, resgatar agora resolve alguma coisa? Não. O imposto de renda está ali para a gente trazer, incidir e eventualmente discutir. Mas o imposto de herança você não pagaria. E passa a pagar quando você resgata e faz a doação do dinheiro. E ainda, nesse ano, a gente tem o pedágio de 5% do IOF se você quiser recolocar o dinheiro na Previdência acima de R$ 600 mil por ano. Você estaria pagando o imposto certo hoje para fugir de um risco que não está onde você pensou que estava. Mas olha, uma coisa, esses especialistas têm razão. Guarda esse raciocínio porque ele serve para o resto do seu patrimônio. Com
cuidado. Imóvel, holding, empresa. A base do imposto de herança está migrando para valor de mercado e progressividade da alíquota obrigatória. Isso depende da lei estadual, aprovada em 2026, que só produz efeito em 2027, ou seja, tem estado onde a janela está aberta, estado onde a janela de oportunidade já fechou. Você sabe o que resta para você? Porque é o seguinte, a base do imposto de herança está migrando para valor de mercado, aquilo que potencialmente poderia ser valor contábil, no seu caso, dependendo, e a progressividade da alíquota virou obrigatória. Mas quem aprova a faixa de alíquota é cada estado. E tem estado que já legislou e tem estado que não, que vai fazer isso agora esse ano e só produzir efeito em 2027. E olha, eu não vou chutar um número para você aqui, tá? Inclusive eu fiz um simulador. Você põe o estado, o tipo de bem e o valor e ele te mostra quanto custa doar hoje e o que vai acontecer a partir de 2027, provavelmente. Tá no primeiro link da descrição e é gratuito. Você pode testar. Então vamos para a linha que realmente interessa nesse vídeo. Deixa eu colocar o mapa na mesa para a gente poder entender. Antecipar a herança em vida vale a pena? E a verdade é que depende do ativo. Essa mudança da base de cálculo que passa a avaliar valor de mercado à sua empresa, por exemplo, mexe muito quando a gente fala das cotas de empresa. É provável que valha muito a pena. Você organiza a sucessão da gestão, doa a nua propriedade, mantendo o controle e evita a briga familiar. Doar em vida com reserva de usufruto trava a avaliação do bem antes que os estados atualizam a base para valor de mercado. Muitas vezes ainda é possível trabalhar com valor contábil e você ainda reserva a administração para você. Imagina ter que discutir com o fisco quanto vale a sua empresa. Se ela vale mais, se ela vale menos, fluxo de caixa futuro, contratos fechados, enfim. Para empresas, holding, empresa operacional, vale a pena a gente olhar para a doação em vida ainda esse ano. Agora, VGBL e PGBL normalmente destrói o valor. O plano já transmite sem inventário e sem imposto de herança. Resgatar em vida é rasgar dinheiro em mais impostos. Agora, em todo o resto do seu patrimônio, vale a pena a gente refletir sobre a doação ainda esse ano. Principalmente por conta do potencial aumento da alíquota. Se você mora no estado de São Paulo, você paga hoje 4% para poder doar o seu patrimônio. A partir do ano que vem, isso será progressivo e não mais fixo em 4%, podendo atingir 8% no teto atual, que já tem projeto para chegar em 16%. Bem, a lição dessa semana é técnica, tá, gente? Planejamento sucessório se faz olhando bem a bem, porque o que protege um imóvel destrói o valor de uma previdência. E repara no tamanho do estrago. A família que resgatou sem precisar não pagou um imposto a mais, pagou dois na faixa mais cara e abriu mão de uma alíquota que só ia cair com o tempo, o tal do imposto de renda. Se você tem doação para fazer, começa pelo simulador. Ele é gratuito, leva 2 minutos e já te dá o custo de doar hoje no seu estado, pelo menos uma boa prévia. Mas o simulador responde uma pergunta só: quanto custa essa doação desse bem? Ele não te diz em que ordem doar, o que precisa ficar parado, o que tem que ir para holding e o que não pode ser tocado de jeito algum. Essa conta só existe com uma foto patrimonial inteira na mesa. E é isso que a gente faz na Togout Group. A nossa consultoria olha o seu patrimônio completo. Imóvel, empresa, previdência, aplicação. Calcula os cenários com o seu número no seu estado e desenha a estrutura que a sua família precisa. Não é modelo pronto, é conta feita. Se você tem patrimônio para proteger e não quer descobrir o custo disso no inventário ou numa retenção que chega sem aviso, o link para conversar com o nosso time está aqui embaixo, no segundo link da descrição e no comentário fixado. Então, como eu gosto de dizer, bota a bola no chão e cuida do que é seu. A gente se vê no próximo vídeo, mas antes disso, não é porque você encontrou uma reportagem dizendo que o atual presidente fez um movimento como esse de resgate de previdência e doação para os filhos que você deve fazer também. O que você tem que aproveitar agora é olhar para a realidade, ter uma perspectiva do futuro e saber com destreza se movimentar. E para isso, você muito provavelmente vai precisar de um profissional que te dê esse suporte. A gente se vê no próximo vídeo, eu espero você, para a gente poder falar mais sobre o seu patrimônio, a sua família e a melhor estruturação nessa dinâmica dupla. Até lá!